Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa noite, sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui na nossa live hoje. Nós vamos falar sobre o sofrimento psíquico na pandemia com a doutora Nayara Holanda. Vou já aqui mandar um convite para ela poder entrar. Enviado. E aí, como é que vocês estão? Quero que vocês mandem perguntas aqui ou algum comentário que vocês queiram fazer. Estamos aqui à disposição. Então, só aguardar aí a doutora Nayara entrar para a gente começar o nosso bate-papo. Alzerita, tudo bem, Alzerita? A Rose, a Josana. Dá um oi aí, gente. Como é que vocês estão? Hoje eu estava fazendo as contas aqui. Está com 60 dias que a gente está de quarentena aqui. Oi! Um desafio diário, mas a gente continua, né? Não podemos desistir jamais. Isso não é uma opção. E hoje a gente vai falar um pouquinho com a doutora Nayara, que é psiquiatra, a respeito dessa nova vida que estamos vivendo agora, desse novo momento. E quais os efeitos disso, né? Na nossa psique, na nossa mente, na forma como a gente vê e na forma como a gente age. Então, se você tiver aí alguma pergunta, manda por aqui, que na medida do possível a gente vai respondendo e conversando com vocês aí. Já mandei o convite para ela, só aguardar aqui ela entrar na nossa sala de bate-papo. E aí, me contem como vocês estão. De novo aqui o convite para ela. Segunda-feira hoje, né? Iniciando mais uma semana. Tá ok? Doutora Nayara entrou. Não tô conseguindo colocar ela. Oi, Mariana! Doutora, se você estiver me ouvindo, eu vou mandar de novo. Não consegui te anexar. A Diva. Saudade, Diva, da nossa rotina no escritório. Ops. Pronto, acho que agora deu certo. Carregando. Olá, boa noite. Boa noite, seja Tudo. bem-vinda. Obrigada, muito obrigada. Temos aqui algumas pessoas já conosco, já estava aqui falando a respeito do nosso tema, sofrimento psíquico na pandemia. Gente, essa é a doutora Nayara Holanda, psiquiatra. Seja Prazer. bem-vinda. Obrigada Obrigada. pelo convite. E Obrigada. vou te deixar aí à vontade para você se apresentar para o pessoal.
Tá ótimo. Eu sou a Nayana, assim, acho que às vezes escreve Nayana. errado. Nayana, isso. Eu sou a Nayana Holanda, sou médica. Eu sou formada pela Universidade Federal do Ceará. Me formei em 2011, né? Então já tenho, vou fazer 9 anos de formada esse ano. E aí sou psiquiatra, concluí a residência médica no Hospital de Saúde Mental, Professor Frota Pinto, que é um hospital da Escola de Saúde Pública aqui do Ceará. E hoje trabalho em policlínica, trabalho na preceptoria do hospital, enfim, consultório. E estamos aqui juntos, né, tentando ajudar a população a lidar um pouco com esse sofrimento nesse momento tão difícil. Sim, eu estava falando aqui com as pessoas antes de você entrar, é Uhum, justamente isso, né? Que a gente quer uhum, hoje falar um pouco sobre esse sofrimento, o que está permeando aí a mente das uhum, pessoas nesse momento, porque eu estava até comentando também que hoje está com 60 dias, né? Que eu uhum, estou em casa de quarentena, acho que a maioria dos uhum, fortalezenses também, a gente entrou dia 18 de março, né? uhum, E eu falei para eles que a gente ia assim tentar aqui ajudar de alguma forma uhum, sobre identificar esses pensamentos quando eles são realmente prejudiciais, quando eu tenho que uhum. procurar ajuda, e também dar algumas válvulas aí de escape, né, para a gente conseguir passar por tudo isso. Então, Verdade. começando, como é que está aí a questão profissional, né? Como é que está assim, os atendimentos, o que que as pessoas têm falado a respeito disso? Como é que vocês profissionais também estão lidando com essa Uhum. demanda agora? Realmente, a gente, assim, na área da saúde mental, tanto médicos, psiquiatras, como psicólogos também, a gente tem visto uma demanda muito mais intensa nesse momento em relação a sintomas ansiosos, de medo, né, de angústia, de preocupação excessiva, muitas vezes, e alguns pacientes, inclusive, evoluindo um pouco para sintomas mais depressivos, né, entristecidos, angustiados. Então, a gente tem visto que essa pandemia, de fato, está tendo um efeito direto em relação ao sofrimento da população. E realmente a gente está aumentando a procura do paciente por nós, né, da saúde mental. Lá no Hospital Mental de Messejana, que é onde eu trabalho, a gente abriu algumas vagas para pacientes de primeira vez, pacientes ambulatoriais. E a Uhum. procura realmente muito intensa, as pessoas ligam, algumas muito angustiadas. Eu já cheguei a presenciar até pessoas chorando no telefone, com realmente um desespero diante da situação, né? Então, isso realmente está mexendo muito com a saúde mental da nossa população. Vocês estão com algum tipo de rede de apoio via WhatsApp, algo desse tipo lá? Pronto. Lá, na verdade, tem o plantão psicológico, né? Tem a emergência, que tem psiquiatra. Então, assim, caso a pessoa esteja numa crise ou de ansiedade muito intensa, enfim, um sofrimento muito intenso, ela pode procurar a emergência. Ela é 24 horas, né? E ela vai ser atendida, enfim, vai ser mais ou menos assim, tentar ajudar nessa demanda dela. Algumas vezes de maneira farmacológica, outras vezes não, né? Tem Uhum. também nos plantões os psicólogos. Então, lá os psicólogos têm também esse atendimento mais emergencial, né? Digamos assim. Sim. Mas pelo WhatsApp, a gente não tem exatamente um atendimento. O que a gente está fazendo é agendamento de consultas online, que é uma coisa super inovadora para um serviço do SUS, né? Sim. Nós temos o nosso chefe lá da residência, que está apoiando muito, né? É o doutor Davi Martins e o doutor Sampaio, que são psiquiatras de lá e meio que encabeçaram, né, esse projeto. Então, a gente está conseguindo, pelo SUS, fazer telemedicina. Então, o paciente da casa dele, com seu celular ou com computador, consegue ser atendido. E eu achei isso muito bacana, porque a gente está conseguindo chegar no paciente, naquele que não pode sair de casa, né? Que às vezes é Uhum. grupo de risco, não conseguiria ser atendido. Então, tem esse tipo de atendimento. Depois passa para a gente o telefone para a gente divulgar aqui para o pessoal. Eu acho muito legal essa tarefa, né, que vocês empreenderam agora, Uhum, de uhum, fazer esses grupos da telemedicina, de se unir. Eu vejo os psicólogos e os psiquiatras se ajudando, né, se unindo, fazendo grupo, fazendo lives. Eu conheço psicólogo, conheço psiquiatras, e eles sempre me falam isso, né, que uhum. eles estão sempre em algum tipo de grupo de apoio nesse momento, né? Para É. ajudar a população. Muitas vezes doa mesmo o seu tempo para esses grupos de apoio. E é muito Uhum, bom a gente ver que vocês, profissionais, uhum. estão preocupados com a saúde mental, né? Da população. A gente está aí vivendo a questão do Sair Covid, aqui.
vivendo a questão do Covid, que é uma Uhum. ameaça muito grande para a gente, Uhum. que tem sim atrapalhado a nossa mente, a forma como a gente vivia, né? É. Mas muito legal essa forma que vocês estão encontrando de chegar até as pessoas, Uhum. né? Isso É. ajuda muito, com certeza. E a É, gente E a pode- gente tem visto muitos profissionais, inclusive fazendo trabalhos voluntários, né? sim, Tem alguns plantões psicológicos que são voluntários, tanto de psicólogos mesmo, como conheço alguns colegas psiquiatras que estão fazendo esse serviço. E aí, às vezes, é por ligação mesmo, às vezes um suporte, uma orientação, né? Às vezes orientar, não, realmente o seu caso deve ir à emergência, ou não, o seu caso dá para marcar ambulatorialmente. Então, às vezes, uma orientação, um apoio já é muito importante para esse paciente que está em sofrimento, né? e até saber, né, assim, porque muita gente não sofria disso, né? Tem aqueles que já vinham com um quadro depressivo ou com algum quadro de ansiedade, que eu Uhum. acho que continua esse tratamento com a pessoa que já vinha, né, fazendo esse tratamento, e aqueles que estão se deparando com sentimentos que nunca sentiram, né? E Isso. começam a estranhar isso e não Uhum. sabem o que fazer, não podem sair de casa, não podem marcar uma consulta. E esses grupos de apoio, essa divulgação, né, que a gente tem feito e que vocês fazem desse trabalho de apoio, faz total diferença, com certeza. E é muito legal o que você falou, Nájila, porque é meio que isso mesmo. Tem aqueles pacientes que já tinham um transtorno psiquiátrico e nessa situação tem assim um risco maior de ter crises, né? De piorar. Crises ansiosas, crises mais para o polo depressivo, ficar entristecidas. Então, assim, ele pode ter crise diante de um quadro que estava mais ou menos estável, né? Como também, como você falou muito bem, tem gente que não tinha doença psiquiátrica, nunca teve nenhum problema, levou uma vida normal, assim, muito bem. Às vezes até nem conhece bem o que é um transtorno mental, né, Sim. psiquiátrico, e está se deparando nesse momento com sintomas que a pessoa fica surpresa, não sabe nem bem explicar o que é. Eu não sei, é uma coisa ruim, uma angústia, uma sensação de mal-estar, não consigo trabalhar bem, mesmo que em home office, né? Não Não consigo consigo. focar no trabalho, na rotina, né? A gente tem ouvido Exatamente, muito isso, a questão do foco no trabalho, a questão exatamente. da rotina, a questão da Uhum, paciência com os filhos que estão em casa, esses uhum, horários que mudou, né? Agora os pais estão ensinando os filhos dentro de casa e ainda uhum, tem as responsabilidades, as entregas que tem que fazer no trabalho. E sim. a gente tem ouvido realmente muita reclamação em cima disso, né? As queixas são mais em cima disso. Exatamente. E realmente essa mudança toda, além de a gente ter uma rotina que mudou completamente, né, como você falou, a gente também tem aquela questão do medo, né? Não foi só a mudança isoladamente, foi uma mudança diante de uma situação de medo de adoecer, medo de morrer, medo de E de perder uma nossas. forma abrupta, né? Assim, foi de uma hora para outra, né? Ninguém planejou Exatamente. isso, ninguém esperou isso, apesar de os rumores, né, fora do Uhum. Brasil, mas eu acho que o brasileiro sempre tem a esperança de que não vai chegar É. por aqui essas coisas, né? E a gente realmente foi pego meio que de surpresa, né? É verdade. E assim, nós assim, temos em geral as nossas estratégias de compensação. Por exemplo, a gente passa por uma situação de medo, de estresse, uma situação difícil. Em geral, nós temos, assim, às vezes, algumas estratégias psíquicas que, às vezes, involuntariamente, inconscientemente, a gente lança mão, ou a gente vai procurar um pouco mais algo de lazer, ou a gente vai procurar mais apoio dos amigos. Então, às vezes, inconscientemente, a gente meio que tenta se ajudar em situações assim mais difíceis. Só que dessa vez é como se a gente, algumas pessoas principalmente, é como se essas estratégias não estão sendo suficientes. Ou porque elas não estão sendo possíveis. Vamos dizer, eu quando eu tenho um exemplo, quando eu estava mal, estava entristecido, angustiado, eu ia visitar a minha mãe, e a minha mãe me acalmava, e era muito bacana. Saía com as Ou amigas, ia ao saía cinema. com as amigas, exatamente, cinema, teatro. Eu tinha aquelas minhas atividades que me desestressavam, né? E agora, ou elas não são possíveis, né? Como muitas delas, ou às vezes não são suficientes. Por exemplo, eu gosto quando eu estou estressada, eu gosto de ler um livro. Às vezes, agora, mesmo você tentando ler aquele livro, fazendo alguma estratégia que deu certo no passado, algumas vezes elas até te ajudam, mas não podem não ser suficientes, porque realmente o fator estressor está muito grande. Grande, né? Teve uma pergunta aqui que a Josana fez, que eu achei bem interessante. Uhum. Ela perguntou quando a ansiedade atrapalha a pressão arterial.
que fazer. Ela até perguntou se tomaria ansiolítico, algo desse tipo, mas acredito que o que ela quis perguntar é que a ansiedade está atrapalhando também na saúde física, né? Talvez aí Sim. no problema de pressão, esse tipo de coisa. Sim, realmente a ansiedade, ela trabalha como se fosse com uma ativação, né, de alguns mecanismos cerebrais. Então, realmente, a pessoa pode ficar mais angustiada, mais estressada mesmo, mais eufórica. Às vezes tem taquicardia, então a frequência cardíaca pode aumentar, pode ter sudorese, então as mãos suando, né, às vezes suor, a pessoa sente que está suando mais. Algumas vezes tem tremor, então a pessoa realmente pode ter alguns tremores. Então, a ansiedade, de fato, pode causar alguns sintomas físicos. E aí é importante a gente separar um pouco o que é sintoma da ansiedade, meio que ela está precipitando, e aí a gente trataria realmente com remédios para ansiedade, caso haja um diagnóstico específico, mas é Uhum. muito importante a gente diferenciar de quando a pessoa está tendo uma descompensação de uma doença crônica, como por exemplo a hipertensão. Ela é hipertensa, a ansiedade está fazendo esses picos, essas crises, né, da pressão, mas ela precisa, nesses casos, se a pressão está tendo picos, uma avaliação médica, porque algumas vezes pode ser necessário fazer um ajuste da medicação antihipertensiva e outras vezes o que precisa é ajustar o tratamento ansiolítico. Então, é um caso muito individual, então a avaliação Uhum. tem que ser individualizada, de preferência realmente com o médico. É porque poderia ser já uma doença pré-existente, né? Que agora ela começou a sentir mais pelo momento, pela ansiedade, e aí Sim. realmente teria que procurar um médico para entender aí todo a história, né, de vida dela, como é que se deu essas sensações. É importante a gente falar isso, a gente está aqui procurando dar caminhos, né, e Isso. procurando dar dicas ou alguma forma de você conseguir procurar Orientação. ajuda mais de perto, mais individual, né? E Sim. às vezes a gente até comentou aqui, né? A gente está sentindo alguma coisa que não sabe o que é. E Uhum. aí nós falamos aqui a pessoa, eu acho que eu estou sentindo isso. Então, eu acho que Uhum. essa questão de entender e dar nome, né, para os seus sentimentos, para aquilo que Uhum. você está sentindo. E eu acredito sim que essa questão mental afeta também o físico e a gente tem que estar de olho nisso. Isso. E é interessante, Nájila, a gente destacar que as doenças psiquiátricas, em geral, elas, até como critério para que a gente dê esse diagnóstico, a gente precisa afastar doenças físicas, né? Vamos dizer assim, doenças clínicas gerais. Então, Uhum. sempre que um diagnóstico psiquiátrico é dado, o ideal é que doenças clínicas tenham sido afastadas. Então, no caso dela, como está havendo picos hipertensivos, mais assim, uma vez, reforça-se a importância de uma avaliação clínica geral, porque pode, de fato, ser que ela esteja precisando de um ajuste, inclusive com antihipertensivo. Sim. Eu queria que a gente falasse agora sobre essas queixas, né? A gente até Uhum. iniciou aqui algumas coisas e eu vou te Uhum. falar aqui algumas queixas que as pessoas me mandaram, que a gente está vendo mais e como cuidar disso, como tratar esses sentimentos, tá certo? A gente Uhum. até já falou aqui por cima, mas vamos agora focar mais, porque foi o que as pessoas mais pediram, que Uhum. é a questão do cenário com o colapso com a saúde, né? Elas estão Uhum. preocupadas com isso, caso venham a precisar Uhum. da saúde e não consigam atendimento. O Uhum. medo do desemprego, que eu também tenho ouvido Sim. muito, né? Ou quem Sim. já foi, ou quem vai ser, ou quem está trabalhando, fica essa preocupação na mente, essa incerteza, né? Se eu vou ter o Uhum. emprego amanhã ou não. Uhum. No meu caso aqui, né, do nosso ramo, que a gente lida com famílias enlutadas, a Uhum. questão não só da dor da perda, né, da dor do luto, mas também aquela dor de não poder prestar uma homenagem que Uhum. seria prestada se não fosse esse momento, né, de Covid por conta da aglomeração. Uhum. E é isso, são essas três coisas. E tudo isso realmente são fatores estressores muito intensos, né? Então, assim, o medo de morrer, o medo de se contaminar, o medo de perder um parente próximo, de essa pessoa adoecer, o medo realmente, assim, e às vezes quando o medo se transforma em realidade, né? Então, realmente se torna naquele luto, você realmente perdeu uma pessoa, e aquele sofrimento, como você falou, de não poder se despedir, de não poder prestar uma homenagem. Então, de fato, esses são fatores estressores muito intensos e que podem trazer para a gente alguns sintomas que a gente caracterizaria em psiquiatria
em categorias. Por exemplo, existe o luto, que o luto, ele é natural. Então, a gente vai viver luto quando a gente perde um parente, a gente vai viver o luto quando a gente tem uma separação, por exemplo, um divórcio, não deixa de ser um luto, né? Então, a gente pode viver isso. Existe também quando isso meio que se torna mais patológico, então a pessoa começa a não conseguir fazer suas atividades normalmente, né? Às vezes passam os seus dias e a pessoa não consegue voltar ao normal dela, ao padrão dela. Então a pessoa muitas vezes fica disfuncional, não consegue trabalhar bem, não consegue atuar bem nas suas atividades até dentro de casa. E às vezes o sofrimento, ele se torna maior do que o esperado para aquela situação. Então, nesses casos, às vezes a pessoa pode experimentar o que a gente chama de transtorno de ajustamento, assim, seria uma adaptação, né? Assim, quando o luto ele vai ficando um pouco mais grave, vamos dizer assim, e algumas vezes, ao longo dos dias, ao longo de meses, isso pode evoluir também para um episódio depressivo. Para o episódio depressivo, também existem critérios específicos. É uma síndrome, vamos dizer, uma síndrome depressiva. Então, você tem que fechar alguns critérios. Além do humor deprimido, você vai ter diminuição do prazer nas atividades que antes você gostava. Você vai ter alteração no sono, no apetite, sensação de menos-valia, de culpa. Algumas vezes até pensamentos de morte, né? Ideação meio que ou passiva, né? Tipo assim, não me importo, se eu morrer, tanto faz. Ou algumas vezes até ativa, a pessoa pensando em fazer algo contra a sua vida. Então, isso são sintomas até mais graves, né? Diante de uma síndrome depressiva. Nesse caso, o diagnóstico tem que ser dado por um profissional. Então, é interessante que, caso você ache que você realmente está num sofrimento muito intenso, você não está conseguindo lidar com esse sofrimento, você não está conseguindo ser mais funcional na sua vida, você não consegue mais fazer suas atividades, é interessante procurar um profissional para que ele te ajude nesse momento. Se a gente tiver um episódio depressivo de fato, aí tem um tratamento específico. Mas o que é importante a gente falar agora, que a maioria das pessoas, a gente espera que não vá necessariamente evoluir para um episódio depressivo, Sim. o que a gente acha interessante falar é que o sofrimento, ele não necessariamente vai precisar, não existe um tratamento farmacológico para o sofrimento, né? Não existe remédio para o sofrimento. Infelizmente, o sofrimento vai acontecer nesse período, né? Então, Faz assim, alguma faz parte. Então, o luto é dor, é sofrimento. E algumas vezes a gente vai experimentar isso, né? Então, assim, não adianta tanto a gente procurar remédio para todo para parar sentido. aqui, né? Porque tá na mente, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem algumas medidas não farmacológicas, né, que podem nos ajudar. Como a gente falou, de estratégias mesmo que você tem usado em outras situações de crise, como em outros momentos difíceis da sua vida, você usou alguma coisa que te ajudou, você pode lançar mão disso agora, você pode procurar atendimento em psicoterapia mesmo, muitas vezes vai te ajudar a lidar com esse sofrimento, lidar com esse luto, Sim. ressignificar esse luto, né? Algumas vezes também a gente fazer ajustes em relação ao seu autocuidado. Você cuidar um pouco assim, da sua alimentação, você cuidar do seu sono, que é super importante, você tentar cuidar um pouco assim da sua saúde física também, praticar atividade física, né? Ajustar seus tratamentos, seus medicamentos de doenças crônicas que você tenha. Então, tem vários cuidados que a gente pode ter com a gente que podem ajudar a gente a lidar melhor com esse sofrimento. Essa questão, né, de cuidar da gente e cuidar do outro também, né? A gente já falou aqui sobre as mães que estão em casa, né? Sobre, às vezes, um filho que está cuidando dos pais idosos. Cuidar do cuidador também, né? A gente tem que lembrar disso. Isso. Quem cuida do outro também precisa muito que se cuide, né? Quando a gente não está se cuidando tão bem, realmente a gente pode ter dificuldade de cuidar do outro, a gente pode entrar em sofrimento maior. Então, realmente é muito importante que cada pessoa, seja ela tendo uma demanda para cuidar de alguém ou não, é importante muito priorizar o autocuidado nesse momento. Tanto para que você consiga passar por essa fase de uma maneira, assim, com o mínimo de sofrimento possível, né? Também também para as pessoas que estão precisando cuidar de outras pessoas. Então, isso é muito importante, que você tente priorizar o seu autocuidado. É porque muitas pessoas dependem de você, né? E se você não se autocuidar, você vai acabar adoecendo e as pessoas que você precisa ajudar não vão poder contar com você, né? Então, é bem Exatamente. assim uma troca, né? Que tem que existir, né? Que a gente tem que
também olhar para esse lado. Então, você diria que com relação a esse medo em geral, porque se a gente for assim, resumir tudo, esse sentimento, a questão é realmente da insegurança, da incerteza, do medo, né, que isso tem permeado as nossas vidas nesses últimos dias. O que você daria de dica para a gente aliviar esse sofrimento, aliviar esse medo, seria se cuidar e fazer algumas coisas que possam fazer bem para a gente, que possam tirar o foco, né, desse sentimento e trazer alegria e trazer empolgação, motivação. Seria Assim, é mais ou menos isso, realmente. Você tem algumas medidas para se cuidar mesmo, como a gente falou. Você tentar manter uma rotina. A sua saúde mental nesse período pode ser cuidada de todas essas maneiras. Você tentar manter uma rotina, os seus horários para sono, para alimentação, para atividade física, terem assim, mais ou menos regulares, né? É interessante isso mesmos porque horários, né? exatamente, horário para dormir, horário para acordar, para fazer suas refeições, para fazer o seu trabalho, né? Até para quem está em home office, é importante estar atento a você ter os seus horários para o trabalho, porque às vezes o trabalho vai tomando conta do seu dia inteiro e isso pode trazer um esgotamento adicional, né? Ao que o estresse, né, o estresse já está existindo, então você pode Entregar no trabalho, né? isso, exatamente. E aí você tentar realmente ter uns horários também para tentar fazer alguma atividade física, para fazer alguma atividade que te dá prazer, algo que você sabe que você costuma fazer, que te dá satisfação, isso é super importante. Então, esse autocuidado é fundamental. Outra coisa é a gente tentar se blindar um pouco de excesso de informações. A informação é muito importante, como a gente está tentando dar aqui, por exemplo, Eu né? comecei a fazer isso, tá? No início, até porque eu sou empresária de ter empresa e eu ficava procurando, pesquisando, vendo tudo, né? Mas acaba que chega um momento que eles dizem, não, chega, né? É E tem verdade. muita gente caindo nesse buraco, né? Que parece assim um abismo. Exatamente. Duas coisas importantes é que você tenha mais ou menos uns horários para você procurar informação. Então, até colocar nessa sua rotina, vamos dizer, no início do dia e no final do dia, para você se atualizar, saber como é que está a situação, né? Tanto no Brasil como no mundo. Então, é interessante sim que você tenha esse cuidado de você ter talvez alguns horários específicos para se atualizar em relação às informações. E é importante que você escolha fontes confiáveis. Às vezes a gente vai para Sim. redes sociais, Faz tem total. aquelas. Exatamente. Às vezes as pessoas compartilham informações que não são verdadeiras e que vão trazer mais sofrimento, mais angústia desnecessários nesse momento. Então é interessante sim que a gente eleja mais ou menos algumas fontes que são mais confiáveis. Em geral, a gente fala das secretarias de saúde, né, de estado, de município, às vezes a secretaria, o Ministério da Saúde, né, do país. Então essas fontes oficiais costumam ser as fontes mais confiáveis para a gente. Uhum. E além disso, como eu falei, informações de profissionais, né? Assim, por exemplo, você está com alguma dúvida em relação à sua saúde mental, você procurar informações com psicólogos, com psiquiatras, né? A gente tem também enfermeiros especializados em saúde mental. Então, tem vários profissionais dessa área que podem trazer um auxílio nesse momento. Por exemplo, inclusive a gente colocando aqui essas informações, é interessante que você saiba a hora de procurar um profissional também, né? Como a gente colocou aqui, algumas vezes, quando aquela dor, aquele sofrimento eles estão atrapalhando a sua rotina, você não consegue fazer suas atividades bem, você está com dificuldade para se concentrar, você não consegue dormir bem, você não Teve até está uma conseguindo. pergunta aqui, doutora, que foi feita agora há pouco, pela Uhum. Rose. Ela perguntou qual é o limiar entre a tristeza e a depressão. Como é que eu consigo identificar se eu só estou triste ou se eu já estou em um processo de depressão? Acho que tem a ver com o que você está falando agora. A tristeza, ela é um sentimento subjetivo mesmo, né? De dor, de angústia, de sofrimento subjetivo que a pessoa vai experimentar. A depressão, vamos dizer assim, ela é uma síndrome. Existe uma síndrome depressiva, que é uma série de sinais, assim, sintomas que a pessoa vai apresentar e que caracterizam realmente um transtorno. Então, assim, como eu falei, a pessoa, além do humor deprimido, que é essa tristeza, na depressão tem outros sintomas associados. Por exemplo, você fica também com redução no prazer nas suas atividades que antes você gostava. É como se não tivesse realmente a mesma graça, o mesmo prazer, diminui o interesse. Você tem alteração no sono, tanto pode ter mais sono, né? Uma hipersonia que a gente chama, você está dormindo muito mais, ou algumas vezes você tem mais insônia, dificuldade para dormir. Pode ter alteração no apetite. Então, assim, eu não estou mais conseguindo comer tão bem, não tenho mais interesse
por comida, às vezes até chegar a perder um pouco de peso. Às vezes é o contrário, aumenta o apetite. Então, isso é uma coisa para a gente ficar atento também. Quando esses pensamentos de menos-valia, como se fosse de culpa, aquela sensação de que, eu não valho nada, de desesperança, elas começam a ser mais presentes. Elas também fazem parte dessa síndrome depressiva. E a gente vai caminhando até chegar, inclusive, em sintomas assim que a gente chama de pensamentos de morte, que seria aquela coisa de uma ideação mais passiva, de que não me importa a minha Vale vida, mais se eu a morrer, não pena. vale mais a pena. Ou até a ideação ativa, em que a pessoa pode pensar em fazer algo contra a sua vida. Então, esse já é um sintoma mais grave, inclusive, dentro de uma síndrome depressiva. E aí, assim, a orientação é que se existe um conjunto de sintomas desse, se ela está identificando que ela não está só, vamos dizer assim, triste, com angústia eventual, e tem um conjunto de sintomas Também associados que geram. perdura por alguns dias, né? Sim, assim, para a gente caracterizar um episódio depressivo, esses sintomas devem durar mais do que 2 semanas. Então, esse tempo também é importante. Além disso, a gente tem prejuízo funcional, né? Como eu falei, em relação às suas atividades, você fica com mais dificuldade mesmo de concentração e tudo. Uhum. Além disso, tem esse sofrimento muito intenso. Então, se você está se identificando um pouco com isso, se você está achando que a sua tristeza está passando do normal ou esperado nesse período e pode estar realmente se transformando assim, em um episódio depressivo, em uma síndrome depressiva, nesse momento o ideal realmente é procurar um profissional, uma ajuda profissional. O diagnóstico é dado pelo profissional médico, que idealmente é feito pelo psiquiatra, mas algumas vezes outros médicos de outras especialidades podem também dar esse diagnóstico e iniciar um tratamento. Até porque, se precisar de medicação, é o psiquiatra que vai indicar a medicação correta, né? Mas eu acredito que Idealmente. iniciando também pelo tratamento com a psicóloga, que ela pode também ajudar a identificar se realmente existe, né, esse quadro depressivo. É. Muitas vezes a procura pelo psicólogo também, ela pode beneficiar muito a pessoa. O psicólogo, ele costuma realmente ter, pela sua experiência, uma sensibilidade em relação a ele entender aquele paciente que vai se beneficiar apenas da terapia ou aquele que ela percebe, não, esse aqui eu acho que precisa de uma avaliação médica. A sensação que eu estou tendo pela evolução dele é que ele vai precisar de uma avaliação médica. O diagnóstico em si é um ato médico, né? Mas ela pode sim encaminhar esse paciente. Muito bom. E assim, como é que está a questão da quantidade de atendimento? Como é que vocês estão conseguindo dar conta disso? Você já falou aqui sobre as redes de apoio e tudo, Uhum. mas o que é que vocês aí, profissionais, estão identificando mais assim nas pessoas? Nesse momento, como eu falei, assim, tem muitos pacientes que já têm doenças crônicas, assim, doenças psiquiátricas crônicas e que estão entrando em crise, mais ou menos no perfil de doença deles, às vezes pacientes que são mais deprimidos, às vezes mais ansiosos e que estão entrando em crise, mas a gente vê também muitos pacientes novos, né? Pessoas que não tinham nenhum diagnóstico prévio, que não tinham nenhuma experiência em relação a sintomas em psiquiatria e que estão se surpreendendo mesmo com essa angústia, com esse mal-estar, com essa ansiedade e estão procurando ajuda. Então, a gente tem visto muito pacientes, tanto os doentes mais crônicos, que podem estar entrando em crise, como pacientes novos. Aí, como eu falei, é muito bacana a gente saber onde procurar ajuda, porque realmente muitas clínicas agora estão fechadas, né? Sim, Alguns hospitais não estão conseguindo suprir determinadas demandas. Então, eu posso até deixar, Nájila, depois para a gente divulgar no teu perfil, no meu, a gente pode colocar contatos de sim, plantões, né? muito Plantões bom. psicológicos, tem realmente tanto voluntários, né? Como pelo SUS mesmo, enfim, tem pessoas trabalhando muito nesse sentido, de dar esse apoio para essa pessoa que está até sem saber, quer procurar ajuda, não sabe exatamente aonde, né? Não sabe exatamente onde ela se encaixa, se eu devo procurar uma emergência, se eu devo marcar uma consulta. Se Então eu a estou gente tem. realmente caminhando para um quadro depressivo, ansiolítico mais grave ou não, ou se eu só preciso desabafar, conversar, né? Exatamente. Então a gente tem alguns serviços sim que estão dando essas orientações. É bem bacana isso, tem várias pessoas voluntárias, é um serviço muito nobre, inclusive, que eu posso depois deixar o contato e aí quem tiver alguma dúvida, achar que precisa, que quer procurar essa E a gente ajuda, pode vai deixar poder procurar.
feed do Memorial e também nos stories, viu, gente? Para quem vocês quiserem ver. E também para divulgar para outras pessoas, né? Então, uma questão, quando a gente às vezes está sofrendo psiquicamente, às vezes a gente tem vergonha de falar, né? E só em compartilhar um contato, aquela pessoa, nossa, eu vou procurar, né? Não precisa expor, muitas pessoas têm receio de se expor, mas ter acesso a essa informação faz diferença. Teve uma Exatamente. pergunta aqui que foi da Blue, alguma coisa que eu não li o nome todo, mas ela perguntou como lidar com uma pessoa que tem um quadro de ansiedade e mora com ela. Como lidar com essa pessoa dentro de casa? Entendi. Ela convive com uma pessoa que tem um transtorno ansioso, né? E ela está querendo saber como lidar com isso. Pronto. O ideal nesses casos é que você ajude a pessoa a entender um pouco que ela está muito sintomática. A gente chama de psicoeducação, muitas vezes. Então, é importante que o paciente entenda um pouco do que ele está sentindo, dos sintomas dele, do que está relacionado ao transtorno que ele tem, do que é novo, né? Então, a gente trabalha muito com psicoeducação nas consultas, tanto com o psicólogo como com o psiquiatra. A gente trabalha também com a psicoeducação em relação à família. Então, é interessante que a família esteja psicoeducada, que a gente chama. Então, ela consiga entender que aquele parente dela, aquele amigo, ou aquele cônjuge, né, enfim, aquele parente, ele está realmente numa crise daquele transtorno ansioso, realmente ele tem aqueles sintomas específicos que ele já tinha antes estão piorando, ou na verdade ele está tendo sintomas novos. Então, isso é importante, é você tentar entender um pouco do que está relacionado ao transtorno que ele tem. Isso é sempre importante. Isso você pode, inclusive, conversar com o profissional também que acompanha esse seu parente. Mas outra coisa é sempre estar aberto ao diálogo também, né? Você se colocar à disposição, você se colocar como uma pessoa que vai tentar compreender o que ele está vivendo, você perguntar realmente como ele está vivendo. Porque, por exemplo, algumas crianças, eu até vi aqui alguma pergunta em relação à criança, né? Ela colocou agora aqui uma pergunta dos sintomas, no caso em criança, né? Na infância. Isso, exatamente. Seria o mesmo de adulto? É um pouco diferente, porque o adulto ele vai conseguir dizer, né? Estou preocupado. Então, a ansiedade, em geral, está muito associada a essa preocupação excessiva, né? A essa angústia. Às vezes, a pessoa realmente fica mais angustiada em relação a algum fator, com medo exatamente de alguma coisa, preocupada exatamente com alguma coisa. Mas a criança, muitas vezes, ela não vai conseguir explicar isso, né? Ela vai demonstrar de outra maneira. Então, é muito importante você estar atento à sua criança em relação a, por exemplo, mudança de comportamento. Então, às vezes, era uma criança que não fazia mais xixi na cama, voltou a fazer. É uma criança que está mais irritada, então ela chora mais, ela faz mais birra, vamos dizer, se joga no chão, briga mais. Às vezes, é uma criança que está muito mais apegada aos pais, então, às vezes, fica agarradinha lá na perna do pai, ela não quer se separar em nenhum momento, está exigindo mais atenção. Então, ela está demonstrando que ela está precisando de ajuda, né? Algumas vezes ela se distancia, então é uma criança que fica mais isolada, fica mais na dela. É uma coisa também a gente ficar atento. Então, alimentação também consegue ver alguma coisa? Pode haver mudança também. Às vezes a criança vai rejeitar mais a alimentação, assim como o sono. O sono pode ficar pior também, a criança dormir mal, ter pesadelos. Às vezes na brincadeira da criança, a brincadeira dela mudou, ela brincava muito mais tranquilinha, agora ela se irrita com a brincadeira, joga o brinquedo. Então, assim, essa mudança de comportamento da criança vai chamar atenção pra gente. Da mesma maneira que você tem que estar atento para a sua criança, para a mudança de comportamento, para essas demonstrações dela de que ela não tá tão bem, você vai estar atento também ao seu parente adulto, só que ele vai conseguir falar. E as crianças maiores também vão conseguir falar um pouco melhor. E aí, o que é que você vai fazer? Você vai realmente se colocar à disposição. Você vai tentar criar um ambiente ameno, agradável, acolhedor, para conversar, né? Tentar perguntar mesmo o que a pessoa está sentindo, se colocar como apoio. E quando você percebe que aquilo está muito difícil de a pessoa lidar, ela não está conseguindo, mesmo com as próprias estratégias psíquicas, lidar com aquilo, algumas vezes é interessante sim que você oriente, incentive o seu parente a procurar uma ajuda profissional. Ficar de olho no comportamento, né? Se ele mudou de uma forma prejudicial, né? Que está prejudicando aquela pessoa. Sim. A Alzerita colocou aqui, a criança, pelo que eu entendi, acho que é criança ou é adolescente, fica muito dentro do quarto, não quer sair de dentro do quarto, não quer ter convívio com o restante da família. Ela está preocupada com isso.
mais um sinal também de mudança de comportamento. No caso, como a gente falou, às vezes o apego fica mais intenso, às vezes a pessoa fica mais distante. Então, no caso dele, ele está se isolando mais, né? Então, por que ele está se isolando mais? É medo de se contaminar, é medo de contaminar alguém, é angústia, é sofrimento, é falta de interesse em fazer alguma coisa, é falta de energia, ele está entristecido demais e ele nem tem energia para fazer nada, né? Ele está irritado e não quer conviver com ninguém por irritação. Então é interessante sim que você também, mais uma vez, se coloque de uma maneira bem acolhedora, né? Você tente conversar, você tente dialogar com essa pessoa, se coloque como alguém que está, assim, disposto a ajudar e a compreender. E aí, algumas vezes, a gente realmente consegue entender um pouco melhor a demanda. Às vezes, a gente não vai conseguir resolver sozinho, como eu falei. Às vezes, você vai basicamente tentar Era isso que ajudar, eu ia levá-lo num perguntar. profissional. Em que ponto eu não consigo mais ajudar e eu tenho que procurar um profissional? Porque, assim, a gente tem que ter muito cuidado com isso. A gente está lidando com a mente humana, né? Quando a pessoa está em Uhum, sofrimento, é um cristal muito delicado, é uma coisa, assim, uhum. muito complicada, né? E muitas das pessoas nunca viveu isso e está vivendo agora, então não sabe como lidar. Pelo que eu estou percebendo aqui nas perguntas, as pessoas estão com dificuldade de lidar com esses novos comportamentos seus e dos familiares, né? Mas, Uhum. assim, em que ponto eu digo assim, não, eu não posso mais deixar isso, eu tenho que ir procurar um profissional. Então, a psiquiatria, né, os sintomas psiquiátricos, psicológicos, eles são muito subjetivos. E a linha entre talvez um sofrimento normal, esperado, e uma doença, algumas vezes é tênue. Porque às vezes a gente tem sintomas psiquiátricos muito graves. Então, assim, como a gente falou, às vezes a pessoa está com um episódio depressivo a ponto de ela estar querendo tirar a sua vida. Então, realmente é um polo bem mais grave. Ali a gente não tem dúvida, essa pessoa precisa de ajuda. Mas às vezes é um episódio mais leve. Então, a linha pode ser tênue. Para o profissional, a gente tem alguns critérios que a gente vai usar para diferenciar isso. Mas a pessoa que está em casa, que está convivendo, que não é profissional da saúde, deve estar atento, principalmente assim, quando você percebe que a pessoa não está mais conseguindo fazer, por exemplo, o que ela era habituada a fazer. As atividades dela estão diferentes, ela não consegue mais, por exemplo, ela cozinhava, agora ela não consegue mais, não tem interesse, não tem energia, não consegue. Às vezes o trabalho, ela não consegue estar tão atento naquele No caso, trabalho, né? a pergunta da Alzerita, né? Pelo que eu entendi, uma criança que fica dentro do quarto não quer sair do quarto e ela não tinha esse comportamento. Então, é um alerta, né? Exatamente, é um alerta. Então você tem que procurar, você tem que tentar conversar, como eu falei, criar esse ambiente acolhedor, tentar compreender, conversar, tentar dialogar realmente com essa criança ou adolescente. E aí você vai tentar entender e conversando com ele, perceber o que que você está com vontade de fazer, o que que a gente pode fazer para te ajudar. Vamos tentar fazer por exemplo, uma técnica de relaxamento, às vezes uma meditação. Vamos tentar fazer uma atividade física aqui dentro de casa. Vamos fazer uma coisa, por exemplo, que ele gosta. Ele gostava, vamos dizer, de, sei lá, jogar xadrez. Vamos jogar xadrez juntos. Então, você pode tentar trazer para ele algumas estratégias que você percebia que antes ele usava e que funcionavam. Então, isso é bacana. Mas quando você tentou conversar e você não conseguiu ter, assim, nenhum Esse, resultado, você viu que o acesso tá difícil, a comunicação tá difícil, você não conseguiu ter um diálogo bacana, ou até quando vocês tentaram algumas estratégias e essas estratégias não foram suficientes, assim, não tá tendo resultado, a pessoa continua com os mesmos sintomas, ou esses sintomas, inclusive, estão progredindo, né, estão piorando, aí realmente é hora de procurar ajuda profissional. muito bom mesmo. Eu Uhum, acredito que seja realmente por aí o caminho, né? Eu acredito que a gente conseguiu responder aí a pergunta da uhum, Alzerita e uhum, ajudá-la, certo? Deixa eu ver aqui mais alguma outra pergunta. Tem uma pergunta que foi assim, não sei se talvez a gente até tenha falado sobre isso, mas vamos ver aqui como a pandemia tem afetado a saúde mental das pessoas, né? A gente já falou sobre isso aqui, já dialogou sobre isso aqui. Deixa eu uhum. ver aqui. Topa outra live? Os TDAH nesse isolamento, É, interessante também. Mais um tema bacana. Uhum, mas eu acho que com relação a essa pergunta, o que a gente tem que ter
é compaixão com a gente mesmo, né? Então, está afetando, de fato está afetando, né, a saúde mental da grande maioria das pessoas, como a gente falou aqui, inclusive daquelas pessoas que nem tinham costume de ter esse tipo de sentimento, que estavam super bem, né? Uhum. Até falei com uma pessoa hoje, né? Ela estava triste porque ela perdeu o emprego. Então, ela vinha assim, evoluindo na carreira e, de repente, além do que está se passando no mundo, ela ficou desempregada e isso tem sido bem difícil para ela. Então, todos nós estamos sofrendo em algum grau, né? Em algum de forma. Então, acho que também olhar para si e ter compaixão, né? A gente vai ter realmente dias tristes, vai ter realmente dias felizes e Uhum. tentar ressignificar tudo isso, né? Sim. Você tocou num ponto muito interessante, Nájila, que é essa questão da culpa, né, de você tentar aceitar. Realmente, nesse momento, é esperado que a gente Tá. tenha alguns sentimentos ruins, né? Vamos dizer assim, a gente pode ficar ansioso, a gente pode ficar angustiado, com medo, né? A gente pode perceber que a gente está diferente, às vezes a gente está mais entristecido. Tudo isso é importante que a gente entenda que é esperado, que não é culpa da gente, que não é por sermos fracos, por sermos incapazes, né? O ser humano, quando está exposto a situações como essa, é normal que ele sofra, que ele tenha realmente esses sentimentos que às vezes são difíceis de lidar. E aí a gente traz aqui algumas estratégias de autocuidado para você lidar realmente com esses sintomas, mas antes de tudo, realmente não se culpe, tente aceitar, realmente se aceitar e, caso necessário, E se procure dá o ajuda tempo, profissional. se dá o tempo e se dá o momento. Porque às vezes a Sim. gente quer ser forte, 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 e aí, de Uhum. repente, quando desaba, né? Então, tentar alguma forma de aliviar essa tensão. Eu gosto muito de escrever, então escrever funciona muito para mim, Uhum. tem funcionado muito, inclusive. Eu tenho até escrito mais esses dias aqui, né? Então, quando eu tô com algum pensamento, eu corro lá e escrevo, e isso alivia muito, tem aliviado muito, né? Então, eu Sim. acho que é muito importante a gente falar sobre isso, que as pessoas Uhum. entendam que todos estão sofrendo, né? Às vezes a gente vê na rede social todo mundo bem, postando que tá bem, que tá se divertindo, que tá fazendo isso, que tá fazendo Uhum. aquilo, mas isso não é Sim. vida real. Não é É. vida Isso, real. Isso não é 24 horas, né, da vida da Tá? pessoa. Então, assim, às vezes a pessoa realmente em redes sociais pode mostrar uma vida, às vezes, aparentemente mais fácil ou mais feliz, e na verdade, todos estamos passando por dificuldades, por momentos difíceis, por grandes desafios até na nossa vida nesse período. Então, realmente, a gente tem que entender e aceitar, não se cobrar tanto. Então, às vezes a gente vê gente trabalhando no home office, né, como a gente estava falando, e se exigindo muito. Ah, mas eu não estou produzindo igual eu produzia antes, eu não tô do mesmo jeito. Assim, vamos ter calma, né? Muitas coisas vão mudar, não se cobre tanto, não se exija tanto. Algumas vezes até você tem que ter cuidado mesmo para não entrar num esgotamento, então, assim, como um fator ainda adicional ao estresse que a gente já Sim, está vivendo, né? sim. Então, tente realmente aceitar suas limitações, aceitar que você precisa se cuidar também. Isso realmente é muito importante, sem culpa, sem julgamento, sem achar que é fraco por isso. E ficar de olho, né? Se esse sentimento persistirem, aí sim você tem que ter um maior cuidado, mas que é super normal, a gente tá bem hoje, não tá bem amanhã, Hum. está sem vontade de fazer certas coisas hoje, se permita decidir, não, esse dia eu não vou fazer isso, vou Uhum. cozinhar aqui qualquer coisa, não procurar Uhum. fazer uma refeição assim muito elaborada. Eu digo Sim. isso por mim, né? Eu gosto muito de cozinhar, mas eu gosto de cozinhar aquela coisa assim elaborada, diferente. E às vezes não dá tempo para fazer isso, né? E aí Uhum. aceitar, tudo bem, hoje não vai dar, mas amanhã, quem sabe, dá, né? E é Exatamente. Ah, é. aceitar também. A minha casa tá bagunçada. Não, calma, você vai organizando aos poucos, não se cobre tanto, né? Isso é Os filhos não importante. deixam nada no lugar, não vale nem a pena estar arrumando toda hora. Verdade, tem que aceitar algumas coisas, realmente. E é como você falou, ressignificar. Então, assim, a gente está ressignificando a nossa rotina, a gente está ressignificando os nossos medos, os nossos sofrimentos. Às vezes a gente está revendo muitas Autoconhecimento, coisas. que é a Exatamente, a gente autoconhecimento, né? Exatamente, para rever o que são prioridades na nossa vida. Então, assim, se o que é prioridade é eu estar bem de saúde, minha família está bem de saúde, isso tá ok. Então, assim, a sua prioridade está sendo atendida. Então, o resto a gente vai cuidando devagarinho, Vai né? dar Então, assim, conta um dia após o outro, né?
Isso, exatamente. E como você falou, é importante que a gente olhe para si, a gente tente fazer reflexões, tente olhar para você, ver como é que você tá, meio que observar os seus sentimentos, as suas emoções, isso é importante. Assim como é interessante também você olhar o outro. Quem está convivendo com você? Está bem? Será que ele não está disfarçando uma dor que ele não está querendo dividir comigo? Então, às vezes, você pode falar assim, chegar para a pessoa, tô te percebendo diferente, você tá um pouco mudado, mais abatido, tá acontecendo alguma coisa, você se colocar também Criar como... um ambiente propício para que as pessoas externem o que elas estão sentindo, né? Exatamente. Ao E da invés de mesma... parem. Exatamente. E da mesma maneira que a gente não deve, né, assim, se culpar, a gente também conversar com o outro sem culpá-lo, né, sem julgá-lo. Tá. Então, a gente está atento a quem mora com a gente, as pessoas da nossa família que estão em outros domicílios, né, e que a gente vê às vezes só por videochamadas É. ou pelo telefone, você perguntar se está bem, você se colocar como apoio, é super bacana. Às vezes, para quem está trabalhando ainda presencialmente, né, para aquelas pessoas que estão na linha de frente, que não conseguem trabalhar só em casa. Olha o outro também, se oferece como Parece apoio para o que teu a pessoa colega. tem uma atenção a mais, né? De levar a doença para dentro de casa. Então, eu preciso sair para trabalhar e quando eu retorno, vem esse medo a mais de trazer a doença para a esposa, para os filhos, para os pais, enfim. É uma atenção a mais ainda para essas pessoas, né? É verdade. Então elas também têm que entender que elas estão vivendo esse momento mais difícil. Elas podem dividir isso com outros colegas que estão vivendo a mesma coisa. É mais fácil que vocês se ajudem, né? E assim, e essa coisa mesmo de você olhar para você, ver se está tudo bem mesmo, você meio fazer autorreflexões e também olhar um pouco para o outro, né? Estar atento ao outro, se colocar como uma pessoa que pode apoiar, que muitas vezes a gente vai se ajudar, né? Nesses Sim. momentos. Tem uma pergunta aqui, mulheres são mais propensas à ansiedade? Em transtornos ansiosos, a gente tem realmente um pouco mais de Tem a prevalência em TPM, né, mulheres. doutora, também? Como é? Tem a Pois é. TPM também. Às vezes fatores hormonais, enfim, né? Às vezes questão de rotina mesmo, às vezes duplas jornadas, enfim. As mulheres podem ter realmente ter uma incidência um pouco maior de transtornos ansiosos. Então, aí, meninas, ó, as mulheres são Né? mais uma É, protagonista. É verdade. É interessante também, como você falou, Nájila, acho que alguém tinha perguntado antes sobre imunidade também, né? Que você Sim, tinha até comentado comigo, em relação à imunidade. Realmente, alguns transtornos psiquiátricos, existem alguns estudos mostrando, às vezes através de hormônios, tipo o cortisol, que podem estar mais altos em alguns transtornos psiquiátricos, de fato, eles podem contribuir para que a imunidade flutue mais e fique um pouco pior. E aí você vai ficar também um pouco mais suscetível a algumas infecções virais, às vezes até algumas neoplasias, em casos mais extremos. Então, sim, é interessante a gente ver o quanto a nossa saúde física e mental, elas estão entrelaçadas. eu Então, acho é que uma coisa importante que... importante é o cuidado com a alimentação também esses dias de estar em casa, né? Porque às vezes as pessoas tendem a comer mais delivery, fast food, e Uhum. isso prejudica a nossa imunidade, né? E tem tudo a ver com o que você falou, vai prejudicar também a nossa mente e também é um fator de risco para o Covid, né? Então a gente combate bem o Covid quando a nossa imunidade está boa, né? Falando aqui já É. da outra área médica. Mas é um fator realmente importante, né? Às vezes a gente É, não se dá conta que a gente não está se alimentando bem, né? E a alimentação, as pessoas falam que o intestino é o nosso segundo cérebro, né? E que isso tem a ver também com. É interessante, né? O corpo humano, a mente humana, tá tudo interligado. Não tem. verdade. É uma máquina que vai funcionar ali dependendo sempre de uma outra parte do corpo, né? É verdade. E como você falou em relação à alimentação, uma das orientações em relação ao autocuidado realmente é que você tenha essas refeições regulares e que você dê preferência para alimentos mais saudáveis, com uma alimentação balanceada. Isso também é muito importante. E outra coisa, já puxando um pouquinho também dessa questão da alimentação, indo um pouquinho para o uso de substâncias e tudo, é importante a gente chamar a atenção que as pessoas tentem se cuidar, inclusive evitando determinadas substâncias que não são saudáveis. Por exemplo, abusar de álcool, de cigarro, às vezes de outras drogas nesse período. Usar isso como uma fuga, né? É muito importante a gente ter cuidado, porque isso não vai aliviar o seu sofrimento e pode trazer um dano adicional à sua saúde física, inclusive. Então é Verdade. importante a gente evitar esse tipo de coisa. Outra coisa que eu acho bem importante, Nájila, e eu tenho visto muito nesse período, é a gente tentar evitar a automedicação. Às vezes, o meu parente
toma um remédio porque ele tem um transtorno ansioso ou um transtorno depressivo. Eu acho que eu também não estou bem, então eu vou tomar o remédio Eu vou dele. lá e tomo. É, então isso aí, às vezes, a pessoa Infelizmente é pode. comum mesmo. Pois é. Então é muito importante a gente destacar, assim, que essa medida não deve ser tomada. Muitas vezes você pode piorar o seu quadro. O que deu certo para o teu parente, mesmo que seja assim teu irmão gêmeo, não significa que vai dar certo exatamente para você. Você tem que realmente ter uma avaliação profissional. Um médico tem que te avaliar para que um remédio seja iniciado. Então é muito interessante a gente destacar nesse momento que, mais uma vez, né, especialmente agora, vocês evitem a automedicação. Pode muito mais atrapalhar do que Do que ajudar. ajudar. Muito bom. A gente está caminhando aqui para o finalzinho. A gente tem aí 7 minutos, né, para terminar. Um minutinho. Não vi que chegou mais nenhuma pergunta aqui, mas eu queria que você fizesse aí um fechamento, né, de tudo isso. Se você for dizer, não, vamos resumir toda a live aqui em 3 coisas, né, em 3 formas de ajudar aí, em 3 coisas que vocês podem fazer aí no dia a dia, que são simples, né, mas que faz total diferença. O que eu vejo também é que a gente tem que se permitir fazer, né? Nós estamos aqui tentando fazer uma entrega, realmente prestar uma ajuda, mas você tem que se esforçar aí para fazer, né? O conhecimento, ele só é válido quando eu coloco ele em prática. Então, é muito importante esse momento que a gente está vivendo aqui. A live foi maravilhosa, esclareceu muitas coisas para mim, acredito que para o pessoal também, né, que estava aqui. Obrigada, doutora, de todo o coração mesmo. É um prazer. Mas eu acho que a gente tem que se permitir, né? Então, assim, você vai aí agora falar das suas dicas, assim, de 3 coisas aí que você resumiria a live, mas aí pegar o compromisso de quem está aí do outro lado, de se propor, né? De se deixar cuidar, de se deixar participar de tudo isso, de viver esse momento realmente, não querer negar, não querer dizer que não está acontecendo, ele está acontecendo sim, faz parte do nosso crescimento como pessoas, né? Mas se permitir, se cuidar, se permitir pôr em prática novos hábitos, ou se permitir fazer algo que vai te deixar melhor, que vai te deixar mais feliz. É verdade. Assim, Nájila, eu acho que é muito importante que a gente esteja atento nesse momento ao autocuidado. Então, eu acho que seria a dica número 1, é você se cuidar. Tem essas medidas que a gente colocou. Eu posso também compartilhar com você algumas medidas de autocuidado para a gente colocar nos stories, para as pessoas Sim, relembrarem, né? mandar que aí eu publico. Pronto. Que aí Agradeço. realmente. Ótimo, que é isso. Então é isso mesmo, é autocuidado, você se alimentar bem, ter uma rotina bacana, cuidar do seu sono, né? Você tentar praticar atividade física, tentar fazer, às vezes, técnicas de relaxamento, meditação, você tentar fazer na sua rotina, encaixar, né, da maneira que dá, momentos de lazer, coisas que te deem satisfação, que te deem prazer. Então, isso é muito importante, o autocuidado, né? Você olhar para você, você se cuidar, é muito importante. Uma outra coisa que eu acho assim, super importante, e a gente tem falado muito nesse período, é ressignificar, né? Então, olhe para você, tente ressignificar, às vezes, a dor, o sofrimento. Você pode transformá-lo em algo que te ajude a enfrentar as dificuldades, né? Enfrentar, inclusive, dificuldades Aprender no com a dor. futuro. Aprender com a Exatamente. Já que a gente não pode deixar de sofrer em algum momento, né, Nádia? A dor. gente Levar algo de bom, né? Exatamente, que a gente consiga ressignificar esse sofrimento, que a gente consiga ressignificar esses desafios que a gente está tendo hoje, né? Toda essa mudança, que a gente consiga tentar realmente transformá-la em algo positivo para a nossa vida, tanto atualmente como no futuro. A gente pode levar isso para a nossa vida como um aprendizado, Eu inclusive. tenho aprendido muitas coisas. Muitas. Eu acho que realmente isso assim, é de se destacar mesmo. E em terceiro lugar, eu acho que, assim, como profissional, né, nesse momento aqui que a gente está conversando com pessoas que não são da área da saúde, né, fica aquele alerta. Olhe para você, preste atenção no que você tem sentido, nas mudanças que têm acontecido na sua mente, nos seus pensamentos, nas suas emoções, nos seus sentimentos. E também, né, se possível, em quem está do teu lado também, né, fique atento a isso. Muitas vezes as pessoas estão querendo realmente ajudar também quem está do lado, estão preocupados com quem está do lado. Então, assim,
como profissional, eu coloco que se você percebe que está muito difícil de lidar e que todas as suas estratégias de enfrentamento não estão sendo aparentemente suficientes nesse momento, procure ajuda profissional, porque realmente você pode se beneficiar. Pode ser um psicólogo, pode ser um psiquiatra, pode ser um médico que está na atenção básica, né? Então, assim, a gente nem está dizendo exatamente qual profissional, mas tente procurar ajuda de um profissional da saúde mental que Sim. pode sim te ajudar. Às vezes, numa sessão, numa consulta, numa orientação, você pode realmente se beneficiar e pode beneficiar também quem está do lado. Outras pessoas. Então, está atento a esse momento de procurar ajuda profissional. Então, gente, é isso. Nós já estamos aqui nos últimos segundinhos aqui. Agradecer de coração a doutora Nayana. Obrigada, obrigada mesmo. Acho que foi ótimo, maravilhoso. Conseguimos aí Muito contribuir bacana. de alguma forma, com certeza, tá bom? E, gente, eu vou Foi. colocar lá as dicas dela e também os canais de apoio, tá bom? Então, depois vão Pronto. lá no feed do Memorial, que vai estar lá para vocês poderem acessar e compartilhar. Compartilhem, é muito importante. Doutora, Verdade. um beijo, muito obrigada. Boa Eu que noite, agradeço. pessoal, e obrigada por ter ficado com a gente aqui. Eu que Tchau. agradeço. Obrigada.